com a chegada das altas temperaturas quando aumenta a preocupação com o corpo. Afinal, quem gosta de praia quer estar em forma na hora de usar os trajes de banho. Até aí tudo bem, mas essa autocobrança com o corpo muitas vezes termina desencadeando alguns distúrbios, como por exemplo a anorexia e a bulimia. O culto à magreza é o assunto que vamos abordar num bate-papo com uma psicóloga. Mas o Viva Saúde de hoje tem muito mais para você. Se você gosta de suar a camisa dançando, não pode perder o quadro Sua Saúde. Nós invadimos uma aula de Mix Dance que vem sendo uma ótima opção para quem quer entrar em forma e soltar o esqueleto. Já no Vida Alternativa, a repórter Lana Oliveira foi conhecer a auriculoterapia, uma técnica terapêutica oriental que promete tratar diversas doenças e distúrbios por meio da orelha. Tem ainda o quadro Vida Saudável, trazendo os benefícios da batata. Então fica com a gente que o Viva Saúde já está no ar. A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Em menos de 8 meses, Beth perdeu 37 quilos. Fez muito esforço em busca da boa forma e da realização de um sonho, o de voltar a cantar em público. Desde muito pequena que eu tenho um sonho de ser cantora profissional. E eu percebia que as pessoas, elas tinham um certo preconceito por conta da obesidade. Eu precisava buscar essa mudança para que eu conseguisse atingir os meus objetivos. Para conseguir perder peso, ela apostou em atividade física e reeducação alimentar. Comecei a trocar os alimentos industrializados por alimentos naturais e fui me adequando assim, às possibilidades que estavam nas minhas mãos. Nada muito caro. Nada assim que fosse de difícil alcance, coisa que a gente encontra em qualquer supermercado, qualquer quitanda, fruta, verdura, legume, carne, frango, ovo. Hoje, Beth motiva outras mulheres a ter uma vida mais saudável, sem sobrepeso. Eu tenho um blog na internet que eu decidi criar para ajudar outras pessoas que quisessem atingir o mesmo objetivo que eu. Inclusive, eu tenho várias seguidoras que seguiram o meu exemplo e emagreceram junto comigo, emagreceram depois de mim. E assim, para mim é muito gratificante ver que eu sou exemplo para outras pessoas e mostrar para elas que é possível emagrecer, que você não precisa ser escrava a vida toda da obesidade. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. O culto à magreza e a ditadura da beleza são os assuntos que vamos debater agora com a psicóloga Silvia Oliveira, que já está aqui do meu lado. Seja bem-vinda ao Viva Saúde. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, Silvia, nessa época aí de altas temperaturas, que começam, né, as pessoas a ir à praia, buscar piscina para se aliviar, também começam as preocupações com o corpo, né? Afinal, na hora de botar uma roupa de banho, muita gente tem preocupação de fazer bonito, né? Então, esse problema começa a surgir daí, esse culto exagerado à magreza? Olha, existe, quando nós chegamos agora na parte do verão, onde os corpos ficam mais expostos, existe a preocupação de estar numa estética, numa silhueta boa, mas independente de você estar assim, você tem que estar bem consigo mesma, independente do corpo. Se você está bem com você, independente de você estar um pouquinho acima do peso, um pouquinho abaixo do peso, acho que é relevante nesse sentido. Mas é nessa época mesmo que aumentam esses casos assim, de pessoas que terminam tendo um culto exagerado a isso, ou seja, começam as cobranças maiores? As cobranças maiores a gente começa o seguinte, tipo assim, sabe? Antigamente, as mulheres eram donas de casas, esposas e mães. E com o passar do tempo, isso foi mudando. As coisas foram... A mulher entrou no campo de trabalho, a mulher vem crescendo muito. Então, hoje em dia, a sociedade cobra dela uma jornada dupla,
tripla de trabalho, onde ela tem que ser mãe, esposa, dona de casa, tem que trabalhar fora, tem que dar conta do curso de especialização, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar da estética, tem que cuidar da saúde, e isso sim gera estresse, eleva o grau de ansiedade. Levando em consideração também que elas são bombardeadas pela mídia, através das revistas, desfiles, jornais, capas de revista, onde as mulheres estão muito mais magras, com aquele corpo exuberante. Então, cada vez mais, a mulher ela quer se inserir nesse campo e quer se tornar bela, quer se tornar atraente, quer se tornar bonita. E isso não é de maneira nenhuma, isso faz parte do universo feminino, a vaidade, querer se cuidar, isso é uma coisa que é um direito que cabe a todo ser humano, mas acontece que a gente tem que fazer isso sabendo a maneira certa e a maneira correta de se portar assim. Entendeu? Buscar a magreza, essa busca de você buscar de você estar super magro, de você se manter nessa linha, sem você estar bem, ou com uma qualidade de vida, ou com saúde, isso te prejudica. Porque cada vez mais essa busca incessante por isso vem aumentando muito os transtornos, os distúrbios da alimentação. A gente entra aí com a anorexia, que é um distúrbio alimentar, onde a pessoa não aceita, é um distúrbio de imagem corporal, onde a pessoa não aceita o seu próprio corpo, ela tem um pavor imenso de ganhar peso, mesmo que essa pessoa esteja abaixo do peso. Como também tem a bulimia, que a bulimia também é um distúrbio alimentar da imagem, onde a pessoa, mas ela tem o conforto da alimentação. Ela vai em busca da alimentação e sabe que essa ingestão de alimentação vai fazer ela ter um sobrepeso, então automaticamente, após ingerir a quantidade de alimento, ela vai querer botar aquilo para fora, provocando vômito, tomando laxantes, entendeu? Então é tipo assim, você ter qualidade de vida, você procurar ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física, é diferente de você estar procurando outros meios que não são bons para a sua saúde. De alguns anos para cá, isso se tornou ainda mais forte, porque a gente vê até nas redes sociais, tem perfis de pessoas que são adeptas da academia, que ensinam dietas, que ensinam exercícios, e virou uma febre, assim, de se tornar blogueiro disso, enfim, nas redes sociais. A senhora também percebe isso, ou seja, que esses distúrbios, essa cobrança excessiva vem aumentando de um tempo para cá? Até o número de academias hoje em dia, a gente vê que toda esquina tem academia, né? Mas com a evolução da tecnologia, isso tem mudado. Os padrões de comportamentos têm mudado muito. A gente vê, pronto, assim, Instagram, Facebook, esses meios de comunicação, WhatsApp. Então, a gente vê muito que, às vezes, tem pessoas que chegam a ficar deprimidas, tem pessoas que entram em transtornos psicológicos justamente por conta dessas ferramentas de trabalho. Porque muitas coisas ali são postadas, mas que realmente, na realidade, não são vividas de fato. Bom, agora, como é que a gente pode traçar um parâmetro para saber até que ponto essa preocupação com a estética, com o corpo é saudável? Porque a gente incentiva a prática de atividade física, uma alimentação saudável, mas até que ponto isso realmente, essa busca, a gente pode dizer que é ideal, até que ponto isso é realmente saudável, ou seja, essa preocupação com o corpo? A gente sabe que no decorrer da nossa vida, a gente vai chegar a... Todos nós vamos saber que a velhice, ela vem para todos, e quanto mais você viver com saúde, você viver melhor com dignidade, é o que vai valer a pena. Então, a prática de atividade física, ela é muito importante em na faixa etária da vida da gente, é primordial. E uma alimentação saudável também. Mas a gente sabe que por conta do excesso, do culto, de se buscar isso, a gente vê muito também assim, um número de cirurgias estéticas muito grande. Então, assim, é errado você não querer mudar alguma coisa que está te incomodando. Não, não é não. Se você tem algo que te incomoda, que você pode mudar, que você pode melhorar, que você tem condições para isso, você deve. Mas levar em consideração que isso deve ser uma coisa ou outra no teu corpo, e não o teu corpo como um todo, entendeu? Então, assim, fazer 5, 10, 20 cirurgias plásticas, será que realmente você precisa de 10, 20 mudanças desse jeito? Cada vez que você vai para um bloco cirúrgico, existe o risco. Então, você tem que ponderar, tem que analisar. É porque cada pessoa tem diferente, cada história é diferente. Então, tem que ser analisado. O que é que você quer para você? Por que você quer buscar esse corpo? O que é que isso vai
trazer de bom, qual é a qualidade de vida que você... São muitas questões que têm que ser levadas em relação a isso aí. Ou seja, também não se deixar se escravizar, né? Porque eu conheço pessoas que vão para a academia de domingo a domingo, que deixam de sair no sábado à noite para poder não perder o treino, ou seja, está deixando de ter vida social por causa do corpo. Então, é nesses sinais que a pessoa está se isolando, está vivendo em função do corpo, que começa a ter essa preocupação. Aí a gente já começa a ter, aí a gente já começa a analisar que não está sendo um comportamento adequado, está entendendo? Então, porque você tem que fazer uma distribuição do seu dia, onde você tem que trabalhar, onde você tem que ter a prática da atividade física, onde você tem que estudar, onde você também tem que se divertir, porque é importante. E não você focar todos os seus... Tipo assim, se você fizer atividade física excessiva demais, você pode pegar uma exaustão, está entendendo? Então, é tipo assim, tudo que você faz exageradamente demais, com certeza vai causar danos na sua vida. Silvia, e essa preocupação, essa cobrança, vem acontecendo cada vez mais cedo? Ou seja, os adolescentes, a gente vê aí na academia hoje em dia tem muito adolescente malhando. Isso é comum, ou seja, pela imaturidade desse público ter mais problemas com isso? Hoje em dia nós entramos num mundo onde o sedentarismo se fez presente. As pessoas foram mais recrutadas a ficar em ambientes mais fechados, mais sedentárias, não praticam mais atividade física, então isso teve a mudança do corpo também. Então hoje em dia, com os meios de mídia, de Facebook, dessas coisas, cada vez mais os jovens estão buscando mais aprimorar o corpo, definir o corpo para entrar justamente nesse padrão que a sociedade hoje em dia pede. E esse público vem cometendo muitos exageros? Exageros exagero no álcool, exagero na prática da atividade física, exagero nas drogas, entendeu? Existe sim o comportamento, o adolescente é uma fase difícil da gente se adaptar, é uma fase, hoje em dia, complicada para os pais, porque o mundo que a gente vive hoje vive uma inversão de valores muito grande. Entendi. Bom, a senhora já citou aí essa questão da bulimia, anorexia. Vamos falar um pouquinho mais, vamos começar aí pela anorexia. A gente percebe que muito se fala, né? Hoje em dia, esse é um problema que foi externado, que muitas vezes a gente não entendia o que acontecia com certas pessoas, que a gente ia ficando magro, e a gente até pensava que era normal. Mas parece que isso se tornou algo tão habitual que são muitos casos que são relatados até por pessoas famosas, né? Essa questão da anorexia. E é um problema que pode, inclusive, até levar à morte da pessoa? Com certeza. É um problema que é um distúrbio que você tem, onde a pessoa não tem a consciência da imagem corporal que ela tem, então ela precisa ser tratada. Quando ela chega nessa situação, ela começa sentindo assim, tremores, ela começa sentindo fadiga, alteração do humor, ela tem doenças cardiovasculares, ela tem doenças renais. Então, isso tudo vai acontecendo paulatinamente e vai tendo uma deteriorização mental dela. Então, toda essa somatização, ela vai ter que começar a ter um déficit de anemia, então ela vai precisar, chegando a um grau desse, precisa ter que ser internada em um hospital. E, infelizmente, quando se tem a anorexia, a gente só pode curar a anorexia com o paciente quando ele passar a se alimentar. Não tem como você curar anemia sem alimentação. Começa se introduzindo por soro, às vezes introduzindo por sonda, mas o paciente tem que se alimentar. E quando ele se autorrejeita a querer essa situação, infelizmente chegamos a óbito sim, por conta da anorexia. Então é importante que as pessoas, os familiares, os pais fiquem atentos a esses sinais de que algo está errado. Mesmo as pessoas com anorexia, elas não conseguem admitir que estão magras por conta disso. A família tem que levar em consideração fatores, por que essa pessoa está magra? Tem pessoas que podem estar com algum problema fisiológico, tá entendendo? Tem problema de passar por alguma doença, que tem a perca de peso. Isso aí é uma coisa, mas se você está com uma perca de peso excessiva, apresentada de outros sintomas, quando se chega num consultório médico, que começa uma anamnese, que começa uma entrevista, para ser feito ponto a ponto, ele vai diagnosticar, sim, se esse é um caso de anorexia. E a bulimia também é tão preocupante quanto, né? É um transtorno, é um distúrbio alimentar também, a bulimia,
onde também existe a distorção de imagem. Porém, diferente da anorexia, porque a anorexia você fica com pavor à comida, você fica com medo de comer. E a bulimia não, a bulimia você tem a compulsão e você sente o prazer na comida. Mas como você tem a distorção e você não quer ter esse ganho de peso, você automaticamente você toma laxantes, você provoca o vômito, você desenvolve uma gastrite. A gente falou desses dois problemas, mas ainda tem um outro ponto que é recorrido por muita gente, que é a questão dos anabolizantes, né? Principalmente, assim, acho que os homens, né, em busca de ter aquele corpo, aquele resultado o mais rápido possível, termina recorrendo também e também é preocupante. É preocupante porque ele está colocando a saúde, a vida dele, a saúde em risco. E qualquer coisa que você fizer prejudicando a sua saúde, para você querer ter, você pensar naquele corpo, pensar naquele físico, prejudicando a sua saúde, é uma coisa, sabe, que não vai valer a pena. Essa questão do culto, né, a magreza, a gente está mostrando aí o lado de quem busca isso, ou seja, que quer emagrecer, que quer ter o corpo em forma, mas também isso termina prejudicando quem está numa outra ponta, né? Ou seja, os obesos, aqueles que realmente eles não conseguem se livrar. Então essa cobrança pesa também para eles, ou seja, isso pode gerar até eles ficarem em depressão, gerar alguns problemas por essa cobrança que eles não conseguem corresponder? Existe um preconceito muito grande em relação às pessoas com sobrepeso, porque muitas vezes elas são taxadas de desleixadas, que elas estão naquela situação e chegaram naquele sobrepeso porque elas não tiveram a capacidade de perder peso. E existe um preconceito muito grande, mas as pessoas têm que levar em consideração que existem fatores como fatores hormonais, fatores hereditários, fatores, principalmente as mulheres, quando elas tomam muito remédios, quando elas tomam muito anticoncepcionais, mexe com o fator hormonal todinho dela e pode desencadear da pessoa ter um sobrepeso como esse. Então, não significa dizer que porque você está com sobrepeso, isso é uma questão meramente única e exclusiva sua. Às vezes, tem fatores maiores que te deixaram daquela maneira. Bom, então, para encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma dica, um conselho para as pessoas que estão em casa, que têm essa preocupação com o corpo, mas qual o conselho que a senhora dá para que esse cuidado com a saúde seja algo saudável? Em primeiro lugar, eu queria dizer a você que nunca nós devemos nos espelhar em ninguém, querer ser alguém. Você tem que se aceitar como você é, com o seu eu, com o que você tem, respeitando suas limitações, suas possibilidades, seus anseios. Você tem que ter uma autoestima própria, uma autoconfiança. Isso é independentemente de qualquer pessoa viver a sua vida e ser feliz. Ok, Silvia, então muito obrigado por sua participação aqui no Viva a Saúde. Olha, eu que agradeço o convite. Ok, bom, e você que está aí do outro lado, não saia daí, porque no próximo bloco, você já sabe, a gente muda de assunto aqui, tem o quadro Vida Alternativa, Sua Saúde, Vida Saudável, tem muito mais para você e eu te espero daqui a pouquinho.